Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para a igreja que nessa noite eu estou alegre. Louvado seja Deus, pois estamos mais uma vez na presença do nosso Deus. Né? Muitas vezes, amados, nós falamos assim: mas eu estou sempre na presença de Deus, né? Porque Deus está conosco, Deus mora conosco em nós. Mas uma coisa é estar na presença de Deus porque tudo está diante dos seus olhos, né? E outra coisa é quando você entra na presença em adoração reunido com seus irmãos, né? Ali nós vamos buscar atrair o céu para nós. Então, quando nos reunimos na casa do Senhor, é motivo de alegria. Louvado seja Deus. Né? Já quero louvar a Deus pela vida da diaconisa Cida, missionária, a senhora diaconisa. Amém, né? Cida que lançou o convite. Louvado seja Deus a confiança. Agradecer a Deus pela vida da missionária, a irmã Simone, né, que estou revendo, a amada que tive o prazer de conhecer e muitas irmãs, né, que eu conheço aqui, que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus Cristo. Trago a paz do meu esposo, pastor Antônio, né, ia me acompanhar, mas não pôde, porque teve o compromisso de levar e buscar a nossa filha no ensaio. Mas tudo é para a honra e a glória do Senhor. Igreja, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, louvado seja Deus. Lucas capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 6, louvado seja Deus. Lucas 6, irmãos, perdão, 7. Lucas 7 e o versículo 6. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu rogo ao nosso Deus que nesta noite, enquanto com a ajuda do Senhor, né, eu ministro essa palavra, que o Espírito Santo ele venha tocar nos nossos corações e abrir o nosso entendimento para receber a palavra. Amém? Glória a Deus. Capítulo 7 de Lucas e o versículo 6. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Amém? Glória ao nome do Senhor. Somente esse versículo da palavra do nosso Deus, a qual o Senhor me deu nesta tarde, né? Ali, para alguns que me conhecem, eu tenho um trabalho um pouco agitado, toma um pouco do meu tempo. Hoje estive ali também na Assembleia com um grupo de senhoras louvando, mas com a ajuda do Senhor, né, vamos ministrar essa palavra. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor ela vai nos falar de um homem, aleluia. A Bíblia diz que ele é um centurião, um chefe de 100, né? Louvado seja Deus. Aquele homem também era um soldado que comandava mais 100 soldados, aleluia. Ele era superior àqueles 100. Ele tinha uma patente, ele também era uma autoridade, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, aleluia, que um dia um dos seus soldados, ele vai estar enfermo, glória a Deus. E aquele homem, ele chama alguns dos anciãos e manda que vá ter com Jesus, louvado seja Deus, para pedir a cura para o seu servo. A palavra do Senhor diz que chegando lá os anciãos, dando o recado, Jesus se move e vai com eles ao encontro daquele jovem homem que estava enfermo. Sabendo que é um soldado, a gente entende que era um homem, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele estava se aproximando, aquele homem ele manda que algum dos seus vá até Jesus e diga que ele não chegue até ali, porque ele não é digno que Jesus entre na sua casa, louvado seja Deus, no seu telhado, na sua casa. E essa passagem me chamou muita atenção, aleluia, porque nós vamos ver um exemplo de um homem que ele tanto exalta o nome do nosso Deus, ele quer um socorro, ele quer atrair algo de Jesus, que é a cura para o seu servo, mas naquele momento ele faz isso adorando ao Senhor, ele faz isso reconhecendo a sua pequenez diante de Deus, e ele diz assim no recado, diga para ele que eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho homens, né, a minhas ordens, que eu digo vá, e esse vai, e também digo a esse vem, e ele também vem. Louvado seja Deus, e esse faça, e esse faz, louvado seja Deus. Então diga a ele que mande somente uma palavra, e o meu servo ficará curado.
E ali eu olhei para mim, igreja, louvado seja Deus, porque quando a gente toma uma palavra para trazer, para ministrar para a igreja, primeiramente essa palavra ela nos toca, louvado seja Deus, ela faz arder o nosso coração, porque eu estava meditando e essa palavra me chamou a atenção, meu Deus, aquele homem, aleluia, ele disse, mas se disseres apenas uma palavra, o meu servo será curado, louvado seja Deus. Grande foi a fé daquele homem, aleluia. No momento que ele queria extrair algo de Jesus, a cura, mas também ele reconhecia a autoridade e o poder. Ele reconhecia a soberania porque ele não se achava digno. Ele reconheceu a pequenez, porque muitas pessoas, eu vejo pregando essa passagem e diz assim, mas ele era um centurião, um homem de autoridade. Mas eu quero dizer para você, amada igreja, que diante de Jesus não tem pequeno e também não tem grande, aleluia. Somos todos pequenos na presença de Jesus. Não importa se ele era um centurião, não importa se é o porteiro, se é o zelador, se é o pastor, se é a dirigente do círculo de oração, diante do Senhor, somos todos no mesmo, aleluia. E aquele homem, ele se desprendeu da sua autoridade, porque ele disse assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele disse assim, em outras palavras, eu estou aqui para me sujeitar à tua vontade. Ele acreditou que com apenas a palavra que Jesus mandasse, aquele homem, ele seria curado. E assim aconteceu, igreja. A palavra do Senhor ela vai nos dizer que Jesus, ele olha para os que estavam com ele e ele se admira. E diz, grande é a fé deste homem. E a minha e a tua fé, igreja. Como é que está nessa noite? Aleluia. Amados, essa palavra me chamou a atenção. Como está a nossa fé? E eu disse, Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque eu já vivi os milagres de Deus dentro da minha casa. Mas sabe qual é a nossa realidade hoje, igreja? A nossa. Porque a minha realidade, muitas vezes, nós começamos a nos acostumar com um dia a dia muito corrido. E esse dia a dia corrido, ele vai nos afadigar. E nós temos muitas correrias. Nós temos muitas responsabilidades, muitos afazeres. E nós nos apegamos a uma coisa, mas tenho que ir à igreja. Mas como está sendo a minha e a tua vinda na igreja? Aleluia. Nós temos vindo aqui por costume, porque somos religiosos, ou porque nós temos um alvo que é o céu? Aleluia, glória a Deus. Como é que está a minha e a tua fé? Porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que infelizmente é a realidade, aleluia. Eu digo isso porque eu tenho uma vida muito agitada e muitas vezes eu digo, eu chego atrasada, mas eu vou. Mas como é que eu me apresento diante de Deus? O caco, o pó, o cansaço. É bem certo, irmãos, que Deus não vai deixar desapercebido isso. Que houve um esforço para ter com Jesus. Mas e o meu melhor para Jesus, onde é que está? Ele tem sido primícia na minha vida? Como é que tem sido a minha e a tua fé? Qual é a posição que nós o colocamos, aleluia, diante das nossas vidas? A missionária estava orando aqui, louvado seja Deus, e ela disse assim, é buscando, nos humilhando, nos ajoelhando que vivemos os seus milagres e prodígios, aleluia, eu estava ouvindo ali. É assim, amados, é na oração, é na adoração, aleluia, que nós vamos edificar a nossa fé. Nós temos um alvo que é o céu, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus 11 que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Quem aqui com seus olhos naturais podem ver o céu? O terceiro céu, onde o nosso Rei Jesus, Senhor e Salvador, está sentado no seu trono. Nós não podemos, amados, é pela fé. Aleluia. Mas como é que nós vamos chegar lá? Glória a Deus. Não é de qualquer jeito. A palavra diz que o reino dos céus, ele é tomado à força, louvado seja Deus. E qual é esse esforço que nós temos feito para Jesus? É uma vida costumeira, louvado seja Deus. Eu já quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, porque raramente nos encontramos em uma igreja onde as pessoas se ajoelham, se dobram diante do Senhor em oração, aleluia. Mas é assim que o Senhor, ele quer ver a sua igreja. Porque, irmãos, nós estamos fadados a muitas coisas. O
mundo nos sufoca, o sistema muitas vezes quer nos sufocar, nos corromper, e nós temos que estar aqui, na palavra, no jejum, na oração, na consagração. E é fácil? Não, mas é necessário, porque muitas vezes a nossa fé está assim, e muitas vezes está assim. Um dia Pedro olhou para Jesus e ele disse assim: não, Senhor, pelo Senhor vou até para a prisão, pelo Senhor vou até para a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Olha a fé desse homem, irmãos. Mas aquela fé, Pedro realmente tinha? Naquele momento, Pedro tinha essa fé? Porque muitas vezes nosso coração é enganoso. Nós nos iludimos com a vida rotineira de ir à igreja. Mas como é que está o nosso coração diante do Senhor? Ah, irmã, mas a senhora veio aqui para repreender a igreja? Deus me livre. Quem fala com a igreja é o Senhor, aleluia. É Ele quem sabe o que eu e você precisa ouvir. Louvado e exaltado seja Deus. E eu não tenho costume de pregar muito, irmãos, mas eu tenho pedido ao Senhor: Jesus, onde o Senhor me deu a oportunidade, eu quero estar na sua direção, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pedro disse: pelo Senhor vou até para a morte. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu me negarás. Não, Senhor, eu vou até para a morte. Louvado seja Deus. E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai ao teu favor. Aí olha o que Jesus disse para Pedro: mas quando te converteres, apacenta os seus irmãos. Era quando ele se convertesse. Mas Pedro não era convertido, igreja. Jesus disse que a fé desse homem o deixou admirado. Porque aquele homem, ele disse assim: Senhor, manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, e muitas vezes eu e você tá aqui, ó. Mas quando a unha dói, a gente murmura, a gente chora, a gente liga para a farmácia, a gente não... Claro, irmãos, existe médico, existe a medicina, né? E isso é para nos servir, sim. Mas quem é a nossa prioridade? Quem é que buscamos primeiro, né? Aquele homem, ele disse que com uma palavra que o Senhor mandasse, o servo seria curado. E Pedro estava do lado de Jesus. Uma certa feita, Jesus estava pregando um sermão. E aquele sermão foi duro para aquele povo. Porque Jesus, ele havia multiplicado o pão. E aquele pão multiplicado atraiu multidões. E Jesus, ele sabe, porque ele conhece o meu e o teu interior. Jesus conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe as nossas intenções. E ele disse para aquele povo: vocês me buscam pelo pão que perece. Glória a Deus. Era o alimento que aquele povo queria, não era Jesus. E quando Jesus, ele começa a repreender aquelas pessoas, ali eles começam a se retirar. Eles começam a se afastar. Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vós também não vão se retirar? Aí Pedro, aquele que não era convertido, ele toma a palavra e diz: não, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, olha como estava a fé de Pedro. Que maravilha, glória a Deus. Para onde iremos nós, igreja? Só Jesus tem palavra de vida eterna para nossas vidas. Pedro estava em um momento onde a sua fé estava lá em cima, aleluia. Glória a Deus. Jesus estava indo sobre as águas. E ali os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma. E o Senhor diz: por que tem medo, homens de pequena fé? Quando eles reconhecem, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro vai e ele anda sobre as águas. Isso é fé, igreja. A fé de Pedro estava lá em cima, mas também de repente ele olhou para o lado e sentiu medo. E é normal na minha e na tua vida. É necessário estarmos aqui na palavra do nosso Deus. Como é que está a minha e a sua fé nesta noite? Estamos verdadeiramente como achamos que estamos? Ou o nosso coração tem sido enganoso? Aleluia. Que não sejamos enganados, irmãos, por nós mesmas, mas que possamos viver uma vida no altar do Senhor, com o nosso coração ardendo na presença de Jesus, assim como aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús. Aleluia.
Porque muitos, como Filipe, está ao lado de Jesus, mas não conhece. Era uma rotina. Era um dia a dia, era um costume, mas não conhecia. Ele disse, Senhor, mostra-nos o caminho. Ele não sabia qual era o caminho. E Jesus disse, Felipe, há tanto tempo anda comigo e não conheces o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado e exaltado seja Deus. Como é que está a nossa vida diante do Senhor, igreja amada? Nesta noite, louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor ali, alguns falavam acerca de Jesus. Uns diziam que ele é o Messias, Jeremias, Elias. E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha para esse homem, igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaste, né? Mas o meu Pai que está no céu. Mas naquela noite, onde o inimigo, ele pediu Pedro para peneirá-lo, para cirandar com Pedro, mas Jesus rogou acerca de Pedro, porque ele sabia que Pedro não ia suportar. E é assim na minha e na tua vida, igreja. Estamos aqui hoje, não é porque somos fortes nem bons, é porque Jesus tem rogado ao Pai ao nosso favor. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que logo em seguida, Jesus ele vai para o Getsemane orar. E ele ora, e quando ele desce um monte, ali estão seus discípulos dormindo. Jesus sobe para orar sozinho e pede que eles vigiem. É para vigiar. Mas eles estavam dormindo. E a igreja do Senhor está vigiando ou está dormindo? Desperta ou tu que dormes. Esta palavra é para mim, igreja. Porque quando eu olhei essa palavra e o meu coração ardeu e o Espírito Santo trouxe à minha mente essas coisas, é para mim, Senhor. Eu preciso me despertar. Louvado seja Deus. E se você acha que precisa se despertar, busca em Deus, irmãos. Porque como já foi dito aqui na oração, Jesus está voltando. Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando, aleluia. E quando ele voltar, louvado seja Deus, não vai ter melhor nem pior por causa de posição, não. É o que tem um coração sincero dobrado na presença dele. Que mesmo em meio às suas lutas, às suas fraquezas, dificuldade, não se dobrou na presença do inimigo, mas busca a sua face verdadeiramente, aleluia. A Bíblia diz que descendo ali do monte, os discípulos dormiam. E Jesus disse, vocês não podem orar comigo 1 hora? Não pode vigiar comigo 1 hora. Jesus volta a orar. E os discípulos voltam a dormir. E quando Jesus ele vem ali, depois de sentir aquela agonia, pois ele sabia que estava chegando o momento, o qual ele ia doar sua própria vida, em rendição da minha e da sua vida. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que quando ele desce, ali vem os soldados para o prendê-lo. E ali está Judas. E dá o beijo em Cristo Jesus. E ele diz assim, traíste o Filho de Deus com um beijo, amigo. Eu acho tão profundo isso, irmãos. Porque Jesus chamou Judas de amigo, aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho isso muito profundo. E ali prenderam o Senhor. Prenderam o nosso mestre. A Bíblia diz que levam ele para o pátio, louvado seja Deus. E ali Pedro, ele vai seguindo Jesus de longe, diz a palavra do Senhor. E quando Pedro, ele chega ali naquele pátio, estão acendendo algumas fogueiras, ele senta perto. E alguém olha para ele e diz assim, é um deles. Ele é um deles. Aleluia. E Pedro diz assim, eu não o conheço. Glória ao nome de Jesus. Outra mulher olha para ele e diz assim, ele é um deles, porque parece com ele. Irmãos, nós levamos a identidade de Cristo em nós. Louvado e exaltado seja Deus. Nós temos que ser o povo que o mundo olha e reconhece. É um dele, aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. E isso é motivo para nos alegrarmos. Isso é motivo para encher o nosso coração de alegria. Nós somos imagem e semelhança de Cristo na terra, aleluia. O sal da terra e a luz do mundo, aleluia.
E a palavra do Senhor diz que ele diz: eu não o conheço. Mais uma vez alguém diz: ele é um deles. E ele diz: eu não o conheço. Só que Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A palavra do Senhor diz que naquele momento o galo cantou. Sabe, amada igreja, essa palavra arde o meu coração. Porque a Bíblia diz que quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Jesus olha para Pedro e Pedro lembra do que ele havia dito. Pelo Senhor eu vou até a morte, aleluia. Mas diante da prisão de Cristo, Pedro o negou. O que o ameaçava naquele momento, minhas irmãs? Porque Pedro não sofria ameaça naquele momento. Jesus estava sendo preso porque eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Para ele, ali ele estava blasfemando. Qual era o risco que Pedro corria? Mas mesmo assim ele o negou. Glória a Deus. Pedro estava convertido, igreja, porque eu olho para a palavra de Deus e eu acho glorioso a forma que Pedro se porta em todo o tempo. Como ele sempre toma frente para defender o Senhor, para reconhecer quem ele era. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o nosso coração muitas vezes nos engana. Então, no nome de Jesus Cristo, eu quero nesta noite declarar que na minha e na tua vida não haverá não espírito de engano, mas que haverá um coração verdadeiramente adorador. Porque a palavra do Senhor diz que é os tais que ele procura. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como é que está a minha e a tua fé? Diante da dificuldade, nós vamos fazer como aquele homem. Glória a Deus. Até aqui. Glória a Deus. O que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos nos prostrar ou nós vamos buscar socorro em Jesus? Ontem nós aprendemos uma palavra lá no meu ministério sobre a perseverança. Sobre aqueles que perseveram, né? Que insistem, louvado seja Deus. E o que é insistir e perseverar? É quando tudo ao contrário, tudo ao redor parece o contrário. Mas mesmo assim você não nega a sua fé. Senhor, até a última consequência eu estou crendo, Jesus. E se o Senhor não fizer, eu continuo crendo que o Senhor é Deus e não fez porque o Senhor não quis. Mas se o Senhor quiser, o Senhor faz. Aquele homem no momento da enfermidade, quando a enfermidade chegou ali na vida daquele servo, louvado seja Deus, ele recorreu a Jesus. Olhamos para a palavra de Deus e nós sabemos que, amados, mais adiante um pouquinho, nós vamos olhar para a palavra e nós vamos ver que Jesus, ele vai chegar ali naquele lugar e ele vai encontrar com uma viúva. A viúva de Naim, que estava saindo com um caixão para sepultar o seu filho, louvado seja Deus. A palavra nos diz que Jesus ele se encheu de íntima compaixão por aquela mulher. E disse: mulher, não chores, aleluia. Quem pode fazer isso, igreja? Eu posso liberar esta palavra, não chore. Mas o choro vai continuar, porque eu não posso fazer cessar. Mas Jesus que pode. Aquela mulher não clamou, aquela mulher não gritou, aleluia. Como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não gritou, irmãos. Ela não rompeu uma multidão para tocar na orla de Jesus. Ela não foi ao encontro de Cristo através de um servo, de um soldado, como este centurião fez. Não, ela estava no cantinho dela. E Jesus foi até lá e ressuscitou o seu filho. Mas quantas vezes o Senhor nos põe à prova e nós precisamos clamar, chorar, se for preciso se lançar ao chão, buscar a face de Deus com a cara no pó, aleluia, para recebermos o nosso milagre. Aleluia, muitas vezes a gente não quer fazer isso, amados. Na hora da adversidade nós assim murmuramos. Por que está acontecendo isso? Ai, porque fulano não é assim. E na minha vida está, cadê o Senhor? Por que não opera milagres? Nós estamos vivendo a situação, amados, eu e meu esposo, de conviver com uma pessoa que há muitos anos serviu Jesus. E apostatou da fé. Porque o Senhor não fez um milagre na vida dele. E eu e você, como é que está a nossa fé? Porque nós vivemos dias bons, irmãos. Podemos dizer, nossos dias são bons. Nós não vivemos dias maus, aleluia. Nós temos uma vida boa, louvado seja Deus.
Estamos na casa do nosso Deus, louvado seja Deus, ninguém nos impede. Podemos pregar a palavra de Deus onde nós vamos, nós podemos pregar. Ninguém nos impede, louvado seja Deus. Mas e se a adversidade chegar? Ou se o mal bater na nossa porta, ou com o da nossa família, como é que está a nossa fé? Nós vamos fazer como um centurião, vamos acreditar em Cristo? Ou nós vamos negar a nossa fé diante do Senhor, como Pedro fez? Né? Porque Pedro, quando teve medo ali, não sei de quê, talvez de ser preso junto com ele, de ser levado à morte, ele disse: eu não o conheço. E você conhece o seu Cristo? Você sabe o que Ele pode fazer na tua vida? A maior obra que Jesus fez foi a obra de cruz. Morreu para dar salvação a mim e a você. Mas os céus, Ele se abre a favor da igreja, liberando o que Deus tem para nós. Ele tem cura, tem renovo, tem salvação, tem perdão. Aleluia! E se nós buscarmos e não encontrarmos? Como é que está a nossa fé, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar a atenção da igreja para essa reflexão, porque o Senhor chamou a minha atenção. Eu já vivi milagres, eu perguntei à missionária até que horas eu posso ir, porque eu quero contar um pequeno testemunho. Eu fiz um voto com o Senhor. Em setembro, outubro, faz 8 anos que eu fiz um voto com o Senhor. E muitas vezes nós votamos e não pagamos, mas melhor não votar do que votar e não pagar. Eu fiz um voto com o Senhor que onde eu fosse, a igreja que eu fosse, eu iria contar o meu testemunho a respeito da minha filha. Louvado seja Deus, e eu tenho feito isso, amada igreja. Eu já vivi milagres na minha vida, mas eu confesso à igreja que houve situações difíceis que eu não tive fé para buscar e clamar ao Senhor, como eu vivi um milagre há 8 anos atrás. Só que não é tempo da gente viver, louvado seja Deus, em 2 pensamentos, cocheando. Um dia estou bem, outro não. Nós temos que buscar nos fortalecer no Senhor. Porque embora vivamos bem, os dias são maus, porque Jesus está voltando. Mas a igreja do Senhor, que é um povo separado, precisa estar preparado para a volta dele. Glória a Deus, e muitas vezes estamos desapercebidos. Eu vivi um milagre, eu quero contar para a igreja. Aleluia, o que o Senhor Ele fez na minha casa, na minha vida, na vida do meu esposo. Eu tenho uma filha que vai fazer 8 anos agora em setembro. Algumas pessoas aqui conhecem. Mari, a irmã Mari conhece, né? A irmã que veio passando com ela. Algumas irmãs conhecem a minha Rebeca. A irmã conhece, né? Glória a Deus, a irmã Dalgisa conhece a minha Rebeca. Eu tenho uma filha que hoje tem 23 anos. E quando ela nasceu, ali a medicina disse que eu não ia gerar mais. Por complicações que eu tive, então eu não geraria mais. E passaram-se os anos, até 15 anos, e o diagnóstico era o mesmo. Eu não poderia mais gerar. Para todo mundo era assim: Cleide só teve uma filha. Eu tive que ouvir muitas vezes as pessoas falando assim para mim: quem tem um não tem nenhum. Mas eu não tomo posse disso, porque o que Deus dá está dado e filho não substitui outro. Então eu sempre tomei posse que eu tinha uma filha e tinha e pronto, aleluia. E todo mundo dizia: ela só teve uma filha, é tão ruim ter uma filha só. Mas eu louvava a Deus pela vida da minha filha. Mas quando ela fez 15 anos, o meu Deus, o meu Senhor, Ele achou por bem abrir a minha madre mais uma vez. E eu gerei Rebeca. Louvado seja Deus. Quando eu fui para fazer o pré-natal, a médica falou para mim: a senhora não poderia gerar, a sua gravidez é de risco, vai ter que ter um acompanhamento com obstetra de risco. E assim eu fiz. Eu tive o acompanhamento com a obstetra que dizia: se você conseguir segurar, você vai ter com 7 meses. Então já tinha tudo pronto. Se eu não perdesse ela antes, aos 7 meses, Rebeca nascia. Para a glória de Deus, eu não perdi. Chegou 7 meses e Rebeca também não nasceu. Passou 8, 9, Rebeca não nasceu. Nasceu com 9 meses e 15 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive Rebeca, louvado seja Deus, a alegria da família, porque ninguém esperava. Foi um presente glorioso do céu. E Rebeca foi com ela com 1 mês para a primeira consulta da pediatra. E ela disse assim para mim: mãezinha, a sua filha tem a moleira fechada. Amém, para mim tudo bem, eu não sabia o que significava isso. Ela olhou para mim mais uma vez e repetiu: mãezinha, sua filha tem a moleira fechada. Então me chamou a atenção porque ela repetiu.
E eu perguntei, doutora, mas o que isso significa? Ela disse para mim, então, mãezinha, a criança precisa de um espaço, né, para que o cérebro dela se desenvolva. Como ela não tem esse espaço, a sua filha não vai desenvolver intelectualmente. Igreja, sabe a fé dessa daqui? No momento desmoronou, porque eu não sabia nem onde eu estava. Eu fui para a porta e me perdi, não sabia o caminho que eu ia para casa com a minha filha. Eu chorei de 2 da tarde até 5h30, quando meu esposo chegou do trabalho. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu contei a situação para ele, ele me abraçou. Alguns aqui também conhecem meu esposo, um homem de Deus, para a glória do nome do nosso Deus. Ele me abraçou e disse, aquilo que Deus permitir, nós vamos enfrentar juntos. Só que ele é um homem, irmãos, que tem intimidade e comunhão com Deus. Ele me abraçou, chorou e foi para o quartinho de oração dele. A minha confiança estava em Deus, que ia ouvir a oração dele. Porque eu sei o homem de Deus que eu tenho em casa. Ali eu respirei, eu pude respirar depois daquele momento que eu ouvi essa notícia. E ali fiquei temerosa, levei a minha filha para o neuro. Fiz os exames de imagem que a neuro passou e retornei a ela. E eu disse assim, quando estava chegando na clínica, eu falei para o meu esposo, eu quero um sinal de Deus que a minha filha não vai ser o que a medicina está dizendo. Porque eu não tomava posse, irmãos, eu não me conformava. Eu disse, a minha filha não vai ser assim, eu quero um sinal de Deus. E quando cheguei na porta da clínica, eu chorei, olhei para meu esposo e disse, eu quero um sinal do Senhor nessa tarde. E eu entrei na sala e quando entramos ali, a médica disse assim, olha, mãezinha, a sua filha não tem moleira. A moleira é totalmente fechada externamente. Internamente, ela tem uma abertura na espessura de uma linha de costura, de um fio de cabelo. Eu disse, isso significa o quê? Ela disse, é improvável. Mas quando ela fizer 2 aninhos, você traz ela aqui, para a gente ver se ela tem algum estímulo, né? Mas eu não tomei posse. Porque o sinal Jesus já tinha me dado. Havia na moleira da minha filha interna uma abertura na espessura de um fio de cabelo. Eu disse, é esse fio que Jesus vai fazer o milagre. Louvado e exaltado seja Deus. Saímos dali. Tinha assembleia na rua ali de Bahia, um círculo de oração. Eu disse a meu esposo, vamos. Ele disse, vamos. Entramos lá dentro e a igreja estava cheia. E eu fui para agradecer, porque eu tomei posse, igreja, que Deus ia fazer um milagre na vida da minha filha. Eu não gerei 15 anos depois da medicina falar que eu não poderia gerar em vão. Deus tinha um plano na vida da minha filha desde o meu ventre, aleluia. E ali eu fui agradecer. As irmãs já viu algum culto encerrar depois da pregação, com o dirigente perguntando, alguém tem um testemunho para contar? Alguém já viu? Eu nunca vi. A dirigente de lá, da Rua de Bahia, da Assembleia de Deus, ela terminou o culto, encerrou e disse, aqui nessa tarde tem alguém para contar um testemunho? Eu olhei para meu esposo, ele olhou para mim, ele disse, você vai? Eu disse, eu vou. E eu fui. Fui lá à frente por aquele corredor e quando cheguei lá eu testemunhei. Eu disse assim, aí a moça que estava do meu lado disse, ela tem quantos anos hoje? Eu disse, tem 1 mês, está no colo do meu esposo. Porque para ela, eu estava dando testemunho de algo que não tinha acontecido. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Espera em quem? No Deus que não mudou. No Deus que tudo pode. No Deus que operou no passado e opera no presente. Mas depende da minha e da tua fé. Se vai estar como esse centurião, louvado seja Deus. E ali eu agradeci, irmãos. Fui com minha Rebeca para casa. E ela tinha um gesto de colocar a linguinha para fora e ficava o tempo todo. E eu olhava para ela, às vezes a minha fé queria vacilar. E eu dizia, não, Senhor, o que me prometeu é o que cumpre a promessa. E ali eu ficava firme. Com 5 meses, Rebeca começou a se arrastejar dentro de casa. Com 10 meses, Rebeca andou. Com 11, Rebeca falou. Com 1 ano e pouquinhos meses, Rebeca começou a louvar o Senhor. Ela conhecia, amada igreja, todas as cores em português e em inglês. Aí o povo começou a dizer, é autista, porque é inteligente demais. Não é normal. Aí leva para o psicólogo. Meu marido disse, não vai não. Leva para não sei para onde. Meu esposo, não vai não. É autista? Não é não. É Deus na vida dela, louvado seja Deus. Com 3 anos, a minha filha começou a aceitar convites para louvar. Glória ao nome de Jesus. Ela vai fazer 8 anos. Para a glória de Deus, nós temos o privilégio, eu e meu esposo. Por que o privilégio?
Primeiramente, porque foi Deus quem fez assim. E segundo, porque pai baba mesmo pelo seu filho. É ou não é, igreja? E nós temos o privilégio de ver a nossa filha ser solista no playback com 4 anos. De reger também um grupo de criança. Nós temos o privilégio da minha filha aceitar convites para louvar. Nós temos o privilégio de ter visto a nossa filha ter um sonho e contar um sonho revelador. E Deus cumpriu para a glória do nome dele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vale a pena confiar e viver uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Amados, Deus não vai deixar de honrar aquele que vive em sinceridade diante dele. Busquemos a cada dia aperfeiçoar e estreitar o nosso caminho com o Senhor, porque as bênçãos do céu é para a igreja do Senhor. É para aquele que busca, que confia, louvado seja Deus. E ela começou a estudar, a professora mandou chamar e disse: eu quero sua autorização para adiantar a Rebeca, porque ela está avançada mais do que todas as crianças. Permissão dada. Rebeca todo ano finaliza e nós somos chamados, porque os professores nos elogiam e dizem: está de parabéns pela criação da filha de vocês. Ela é muito inteligente, esforçada e muito amiga. Sabe o que é isso, irmãos? Não é para a glória de Rebeca e nem para os pais de Rebeca. É porque Deus confiou ao nosso cuidado e a mão dele está sobre as nossas vidas. Amada igreja, vale a pena ser fiel a esse Deus. No momento de adversidade, não deixe a sua fé esmorecer. Faça como esse centurião, aleluia. O que nós podemos entender aqui, amados, é que esse homem não era um homem que servia ao Senhor. Não, mas a fé dele, quando ouviu falar de Jesus, ele mandou um recado, apenas pelos seus servos que fossem buscar Jesus. E quando Jesus foi ter com ele, ele disse para ele ficar ali mesmo. Ele se sentiu tão indigno, porque muitas vezes, a verdade é essa. Isso não é repreensão, é o que Deus está me dando e eu vou falar. Muitas vezes nos sentimos tão superiores. Aleluia. Mas nós somos os bichinhos de Jacó, amados. Os pequenininhos, louvado seja Deus. Mas nós temos um Deus muito grande. Aquele homem, ele se sentiu tão inferior na presença de Jesus, que ele disse que ele era indigno de receber Jesus na casa dele. E olhe para mim e para você onde nós estamos. Na casa do nosso Pai. Aleluia. Estamos na casa do nosso Pai. Aleluia. Então derrame o seu coração na presença dele. Adore a esse Deus. Aleluia. Dê glória e louvor ao nome dele. Aleluia. Uma vez uma irmã me questionou. Ela disse: você grita muito, meu ouvido dói. Louvado seja Deus. Eu me entristeci na hora, mas depois eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu glorifico porque o meu Deus me deu um fôlego de vida. Aleluia. Eu estava nas trevas e ele me resgatou e me trouxe para a luz. Eu estava perdida e ele me achou. Eu não merecia, mas ele me aceitou. Aleluia. Hoje eu sou boa? Não. Mas o que é bom habita em mim, é o Espírito do meu Senhor. E ele também habita em você. Louvado seja o nome de Jesus. Busquemos, amada igreja, nos aperfeiçoar na presença do nosso Deus. Estreitar a nossa comunhão com Deus. Porque eu aprendi que viver na presença não é viver em comunhão. Quem pode se ocultar de Deus aqui? Ninguém pode. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre toda a igreja. Nada está oculto aos seus olhos. Estamos na sua presença, porque nada é escondido. Mas comunhão com Deus é diferente. Comunhão é diferente de estar na presença. Estar na presença é uma coisa, ter a presença é outra coisa. Ter a presença é comunhão, é confiança, é fé, é reconhecer que verdadeiramente Ele é. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus já chamou a minha. Como é que está a nossa fé diante do Senhor? Em breve Ele voltará e não tardará. Louvado e exaltado seja Deus. E o profeta Amós, ele disse: olha, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não é de qualquer jeito, não. É preparado, aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Ai, irmã, assim que eu estou de qualquer jeito. Amados, de qualquer jeito, na fé. Nos acostumamos.
Nós nos acostumamos, aleluia, a uma rotina. Mas Jesus não quer isso. Ele nos abriu um vivo caminho, aleluia. O véu se rasgou e nós temos acesso a ele. Não é para viver de comodismo, é novidade de vida na presença do Senhor. Louvado e exaltado seja Deus. E ele vai te renovando, aleluia. Você vai se fortalecendo. Amados, por que foi que Jesus disse isso para Pedro? Mas a palavra do Senhor diz que ele vai morrer. Ele entregou a sua vida, deu a sua vida. A morte não o venceu, ele entregou. Mas ele também ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Cristo ele ressuscita e ele manda um recado para os seus discípulos, a Bíblia diz que quando o Senhor está à beira da praia, assando peixe lá na fogueira, que maravilha, né, amados? Eu acho tão glorioso os feitos do Senhor. Amados, olhe, aquele homem, ele sofreu por ter negado Jesus no momento que ele não podia dizer mais nada. Porque ali Jesus foi levado para a cruz e ele teve que sofrer por ter negado Jesus. A igreja já pensou como foi a vida de Pedro até aquele dia, onde ele teve um reencontro com Jesus à beira daquele rio, à beira daquela praia, às margens daquela praia. Como foi a vida daquele homem, o remorso, a dor no seu coração por ter negado o mestre. Mas o nosso Jesus, ele é amoroso. A Bíblia diz que quando Pedro ele vê Jesus, ele se lança sobre o mar. Ele não esperou, chegou no barco às margens da praia, não. E ele vai ter com Jesus. E no diálogo com Jesus, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. A terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí a ferida doeu, mas a casca foi arrancada. Porque ele negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas, Pedro? E ele disse: tu sabes, Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Tu sabes, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Agora sim, Pedro estava pronto. A Bíblia diz que depois de Jesus ser assunto aos céus, nós podemos ver lá no livro de Atos. Que maravilha, irmãos. Que lindo foi o avivamento que a igreja primitiva viveu naqueles tempos. E quando aquele povo questionou a Pedro, aleluia, acerca da sua fé, chamando-os de embriagados, querendo tirá-los daquele lugar, ele disse assim: olha, nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Agora estava diante daquele povo um homem convertido em Jesus. Mas primeiro Pedro ele teve que passar por aquele sofrimento de ver Jesus ser crucificado e ele não poder dizer mais nada depois que o negou. Mas Jesus teve um reencontro com Pedro e ele hoje nos dá a oportunidade, aleluia, de nos achegarmos a ele, aleluia, e endireitar aquilo que está fora do lugar. Eu sei, amada igreja, o que está fora do lugar. Eu creio que cada um aqui sabe, aleluia. Mas Jesus nos deu mais uma oportunidade nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos buscar de Deus para que a nossa fé não seja vacilante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.